Oi! Vamos falar um pouquinho sobre como tá indo a minha maratona literária, os livros que eu tô lendo, o que tá acontecendo. A maratona literária começou um pouquinho lento, porque eu fiquei tentando aí atualizar Twitter, Yammer, aplicativo e tudo ao mesmo tempo, que eu não consegui dar atenção muito pro livro. E quando eu finalmente consegui pegar pra ler, que foi lá na metade do domingo, quase acabando o primeiro dia, o negócio avançou e eu li meu primeiro livro em 2 dias, que foi o Minha Lady Jane. São de 3 autoras, Cynthia Hand, Brody Ashton e Jodi Meadows. Eu vou falar um pouquinho dele com vocês em um segundo, mas antes eu queria só reforçar que todas as atualizações da maratona, todas as coisas estão acontecendo além no Twitter, lá no nosso aplicativo, na nossa comunidade do Amino. Então se você ainda não faz parte, mesmo que você esteja já na maratona, já esteja lendo e participando e tudo mais, ou se você não conseguiu se cadastrar a tempo na maratona, ainda convido vocês a participar com a gente. Então o link tá aqui embaixo para vocês baixarem o aplicativo. E se você já terminou alguma leitura também, se você já leu 1, 2, 3, 4 livros, que esse povo tá louco nessa maratona, gente, vocês são muito rápidos. Deixa lá o que vocês acharam das leituras de vocês até agora. Comenta qual foi o seu livro favorito, diz um pouquinho sobre ele pra gente pegar essas recomendações bacanas. Se você tá em dúvida em qual livro escolher pra ler em seguida, já terminou algum, mas não sabe qual pegar, deixa também, dá pra você fazer uma enquete lá. A gente tá viciado em ficar clicando nas enquetes pra votar também. Mas voltando ao nosso livro aqui, Minha Lady Jane, que foi a primeira leitura e não tinha leitura melhor pra começar a maratona do que essa, porque foi um livro levinho, foi um livro gostoso, um livro muito bem humorado. Deixa eu contar pra vocês mais ou menos do que se trata. Esse livro aqui vai falar sobre uma coisa real, que é a história da coroa inglesa, a partir de um momento um pouquinho antes até a ascensão da rainha Elizabeth I. Todos esses fatos históricos, eles fazem parte do livro, ele é a base da trama desse livro, só que o livro ele distorce bastante, ele cria a própria versão dele, e eu fiquei impressionado com a habilidade das autoras de pegar essa história e tornar uma coisa meio alternativa, assim. Aí o livro ele toma conta própria da história e começa a adicionar algumas coisas tipo magia. Aqui na nossa história, algumas pessoas têm a habilidade de se transformar em animais, que são chamados os edianos, que escreve, mas fala ethianos, e as pessoas que não têm poder de se transformar em animais são os verdáticos. Então tem essa guerra entre ethianos e verdáticos. É uma coisinha mais assim que faz toda a diferença na história, mas também torna ela muito mais interessante. Mas vamos lá, o que eu achei dessa minha primeira leitura da maratona? Como eu disse, foi uma ótima primeira leitura, e ele tem um tom muito mais cômico, puxado pro humor, tom debochado. Então as autoras, elas se intrometem bastante na história e fazem comentários ao longo da leitura, no prólogo, no meio, depois no final elas começam a comentar bastante, e tudo isso foi muito agradável. E assim, eu particularmente não gargalhei, aquela coisa de rolando no chão de tanto rir, igual alguns que leram, tipo Maíra falou que gargalhou. Na verdade, se eu for fazer uma comparação para descrever esse livro aqui, seria o seguinte: Carry On está para Harry Potter como Minha Lady Jane está para os fatos históricos reais, a nossa história aqui de verdade. O livro Carry On, se vocês conhecem, ele é uma pegada meio fanfic, assim, um pouquinho mais bem humorada e engraçada, em cima do universo de Harry Potter, mesmo que isso não fique explícito. E aqui em Minha Lady Jane é basicamente esse tom meio fanfic, vamos dizer, não é uma fanfic, mas dá essa sensação mais leve, né, em cima dessa história em que as nossas autoras se basearam. A coisa que eu mais me apaixonei aqui nessa leitura foram os personagens, porque eles são incríveis, eles se tornam reais, e o senso de humor de cada um é um pouquinho diferente, mas todos eles colaboram para esse senso de humor geral do livro. Eu passei a gostar muito de cada um à medida que eu ia lendo. A gente tem 3 pontos de vista e você se apega muito a esses 3 pontos de vista, e o que é muito interessante é que eu acho que as autoras souberam trabalhar muito bem, que os personagens eles têm assim 16, 17, no máximo 19 anos, e eles são, por incrível que pareça, a idade que eles têm. Eu quero dizer com isso que a gente muitas vezes vê personagens que têm 15 anos e falando pomposamente, tomando decisões e não sei o que, parecendo adultos, sabe? Aqui eles são obrigados a, por exemplo, o nosso rei aqui, o Eduardo, ele já tem acho que 16 ou 17 anos, ele é obrigado a ser rei, então a gente vê as atitudes dele de um adolescente sendo forçado a tomar decisões. Então o jeito que os personagens se tratam, o jeito que os personagens falam, a forma deles de pensar é muito condizente com a idade que eles têm. Isso foi uma das coisas que mais me impressionou e me fez ter um respeito maior por essa história aqui, dá pra entender? A questão dos animais, a questão mágica das pessoas se transformarem em animais é muito bem trabalhada, ela é muito bem encaixada aqui na história, ela funciona perfeitamente. Eu acho que a história não seria a mesma sem isso, na verdade eu acho que a história nem seguiria em frente se não tivesse esse detalhinho adicionado. E outra coisa muito bem feita é que, apesar da gente ter 3 autoras, a escrita é muito uniforme, então pode ter certeza que não vai ter discrepância. Na verdade eu não sei quem escreveu o que, pra mim era uma autora escrevendo o livro inteiro, e isso é uma coisa muito difícil de conseguir, gente, você pegar 3 pessoas que cada uma tem o seu estilo e escrever um livro gigante uniforme que funcione e fique bom, um pontinho a mais aí pra esse livro. Traz também uma coisa que eu admirei pra caramba, uma questão em relação às mulheres, que aqui, por exemplo, o nosso personagem, o Eduardo, o rei atual, começa a ser envenenado ali pelas pessoas do castelo, tudo isso pra seguir um plano ali de um lorde que ele quer tomar o trono e tudo mais. E esse rei Eduardo aqui, ele cresceu a vida inteira tendo o ensinamento de que as
as mulheres só servem pra estar ali, elas não servem pra reinar, elas não podem ser rainhas, elas não têm autoridade, elas só servem pra casar e ter filhos e simplesmente existir. E ele acredita muito nisso durante a leitura, durante as coisas que vão acontecendo, só que aos poucos ele vai quebrando esses pensamentos e chega no final, ele tem uma conclusão muito incrível de que as mulheres são muito mais do que isso. Então o livro passa uma mensagem meio de empoderamento feminino, e isso trazido por esse ponto de vista muito bacana. Alguns pontinhos negativos que eu acho justo eu apontar aqui, eu não me prendi na história logo de cara, eu demorei um pouquinho, alguns pontos também no meio da história, chegando ali pro final, foram um pouquinho arrastados, eu tive dificuldade, mas como eu tava lendo muito rápido por causa da maratona, foi tranquilo, mas eu acredito que se eu tivesse lendo normalmente fora da maratona, seria um livro que eu demoraria um pouquinho pra ler, justamente porque quando tem uma parte mais lenta assim, eu acabo travando nas leituras, sabe? Mas não é uma coisa chata, uma coisa enfadonha e boring, na verdade são só momentinhos mais lentos que você é necessário pra trama andar. E claro, como esse livro é debochado, né, como eu disse pra vocês, que ele puxa bastante pro senso de humor, ele tem essa questão piegas, ele tem essa questão de romance, felizes para sempre, e amor à primeira vista e tudo mais, só que essa é a intenção do livro, então não é uma coisa a ser julgada, porque as autoras estavam realmente querendo dar essa sensação e querendo passar essa imagem de um romance fofinho de uma forma engraçada. Bom, enfim, essa foi a minha opinião de Lady Jane, recomendadíssimo que vocês peguem esse livro pra ler, e logo logo eu volto com mais atualizações sobre a maratona, sobre as coisas que eu tô lendo. Esse aqui, como eu disse, foi o meu primeiro livrinho. Se você quer ficar por dentro das minhas leituras, mas também do que tá acontecendo na maratona, todos os sprints, todos os desafios, enfim, toda a interação, me segue nas redes sociais, tá aqui todos os links pra vocês, os endereços, Facebook, Instagram, Twitter, blá, blá, blá. Se você tá chegando agora no canal e gostou do conteúdo e quer receber novas recomendações de livros que eu sempre tô trazendo aqui pra vocês, é só você se inscrever e clicar no botão aí de se inscrever, e seja muito bem-vindo ao Geek Freak. Espero que vocês gostem e logo logo eu volto com mais coisas. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês e tchau!